Começa agora o Balaio Cultural, programa da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, integrante do projeto Canal Plural, a TV da Educação, Diversidade e Economia Criativa. Esta obra audiovisual é viabilizada por meio do edital Fomento Cult, PNAB número 41 de 2024, do Programa de Ação Cultural PROAC e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PNAB. Realizado pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Balaio Cultural de hoje, temos a presença aqui do poeta Douglas Jefferson. E ele vai contar um pouco da trajetória dele, vai contar um pouco da vida dele também, e a gente conhecer um pouco mais dessa pessoa que tem vários talentos, que não só é poeta, mas também é bacharel. E ele vai contar pra gente, ele tem livros editados e ganhou prêmios também. Douglas, fala pra gente da sua trajetória, como você iniciou nessa carreira de poeta, como você se descobriu poeta. Bom, na literatura eu posso dizer que eu comecei a escrever desde criança. Só que eu escrevia com lápis e caderno. Só que escrevia umas histórias assim bem bobinhas, né? Que eu inventava, né? Uns personagens assim de ficção, né? Agora, a poesia, ela veio lá para 2013, mais ou menos, quando eu comecei a ler bastante. Então eu li a obra completa do Manuel Bandeira. Eu li muito Drummond, eu li os grandes poetas, né? Olavo Bilac, Castro Alves, né? Peguei todos esses grandes aí, né? Daí eu comecei a me aperfeiçoar na poesia. E hoje em dia eu acho que é o meu carro-chefe, né? Então, mas boa base você alicerçou sua vida, né? Para ser a vida poética, né? Isso você tinha o quê? 12 anos? 13 anos? Não, na poesia eu já devia ter uns 19, 20, assim, mas sempre escrevi. Na adolescência eu tinha uma máquina de escrever, sabe aquelas bem antigas, barulhentas? Só que eu escrevia histórias, né? Então lá em casa tem centenas de páginas aí de histórias, de aventuras que eu escrevia, né? Mas poesia, um pouquinho mais forte. O Douglas é bacharel. Fala um pouco dessa trajetória, dessa experiência de cursar uma faculdade, que poucas pessoas têm o privilégio de fazer o que gosta, né? E você foi para essa... Eu fiz bacharel também em arte e eu sei que é complicado, que as pessoas têm um pouco de preconceito, porque falam, pô, você vai fazer o que com arte, não é? Fala pra gente dessa uma, e você pegou ainda um bacharel, fala um pouco disso para o pessoal entender. Eu iniciei lá na Faculdade Deoniana em 2016. Eu fui até 2018 numa faculdade de filosofia, tem lá, porque lá é filosofia e teologia, né? Eu fiz filosofia. Mas para ter uma compreensão assim mais racional da realidade também, e para usar na literatura, para escrever de uma forma mais filosófica, né? E a maioria das pessoas que fazem esse curso, ou eles vão para se tornar professores, né? Eles fazem primeiro o bacharelado e depois eles vão fazer um curso paralelo para transformar em licenciatura. Licenciatura. A maioria do que não vai virar padre, né? Porque tem os leigos e tem os seminaristas, né? Normalmente lá. Seminarista é quem vai se formar para virar padre. Então a pessoa tem que se formar em filosofia e teologia. E o resto normalmente vira padre, né? No meu caso, foi, acho que a exceção da exceção. Da exceção da exceção. Eu fiz licenciatura também, mas eu não quis dar aula. Porque eu queria fazer para poder ter aquele convívio de universidade, para ver abrir mais a cabeça, abrir os campos também, para você conhecer um pouco mais dessa vivência de cultura, de troca de informações. Para você foi isso também? Você teve essa experiência com grandes pessoas que despertaram mais esse lado seu da poesia? Sim, da poesia e da filosofia, né? Porque lá no curso os professores são excelentes, são todos doutores, né? Inclusive um deles
tem um programa aqui na TV Cidade, que é o Padre Gil. Padre Gilberto Heleno. Lembro. Ele deu aula para mim, ele é um dos melhores professores que eu tive. E o professor Maurílio Camelo, inclusive, que ele faz o prefácio aqui do meu livro, acho que o maior poeta que eu já conheci pessoalmente é ele. E eu conheci no curso. Então é uma influência bem grande que eu tive. Fala pra gente, agora que você já citou do livro, fala pra gente dessa experiência é um filho, na verdade, né? O livro é um filho. Dessa caminhada até chegar nessa peça concreta que é o livro. Esse é o meu primeiro livro, né, de 2017, que eu publiquei junto com a Esther Barroso, que é uma poetisa lá de Campina Grande, na Paraíba. Daí a gente tem uma página chamada Moça, Você é Mais Poesia que Mulher. Ela criou a página lá para 2015 e me convidou para fazer parte. Então a gente publica lá desde essa época mais ou menos, né? E se tornou uma das páginas mais famosas do Brasil nessa área da poesia. Que hoje em dia tem, acho que 2,2 milhões de seguidores. Então, é uma página, assim, relevante, né? E a gente conheceu muita gente da poesia por meio dessa página. Porque tem um grupo também, é linkado à página, e nesse grupo tem poeta do Brasil inteiro. Daí você manda ainda sempre poesias novas para lá? Como que é? Ela vai ficando uma banca de dados? Hoje em dia menos, porque eu tenho trabalhado bastante, né, em outros projetos, mas antigamente todos os dias eu postava lá. Todos os dias, pelo menos uns 3 posts. Como se fosse um blog de poético. Tipo um blog, Um blog poético. Que bacana isso. Daí a origem veio dessa página, né? Esse livro está com quanto tempo já de edição? Esse é de 2017. 17. Então, 9 anos já, né? Esse está para vender na Amazon, nas plataformas? Como que faz? Eu acho que se pesquisar no Google deve achar. Na estante virtual sei que tem. Certo. Tem no site da literatura, da editora Literalux, também certo. Tem lá, dá para comprar por lá. Fala um pouquinho desse livro, o que tem para as pessoas despertarem o interesse. Fala pra gente. Ele tem um prefácio do professor Maurílio, né, que eu já falei, que é acho que o maior poeta que eu já conheci pessoalmente. E grande filósofo, tradutor, ele traduz livros do latim e do grego, né? E daí tem poemas de Esther e poemas meus, né? Deve ter em torno de uns 50 poemas de cada um. E reúne toda a produção até 2017, pelo menos assim, os melhores poemas, né? Uma seleção aí. Uma seleção. E o outro livro? Esse outro é Homo Estéticos, o Valor da Beleza na Sociedade da Imagem. Esse é baseado no meu TCC em filosofia. Certo. Você fez a sua tese em cima A minha tese foi Homo Estéticos, o Valor da Beleza na Sociedade da Imagem. Exatamente o mesmo nome. Certo. Porém, para o livro, eu incrementei. Então, eu coloquei um capítulo a mais. Está bem atualizado, né? E o que despertou você fazer o seu TCC em cima desse assunto? Desse tema da beleza, né? Da beleza? Porque eu quis fazer num tema que fosse relevante para o aqui e para o agora, para o nosso mundo, né? Então eu vejo que a beleza humana, hoje em dia, ela causa muito sofrimento até nas pessoas. Porque eu já conheci pessoas assim que estão exatamente dentro do padrão exigido assim, pelo mercado, pela sociedade, mas ainda assim elas têm problema de autoestima, têm problemas psicológicos graves, né? Então eu pensei, eu quero um tema que seja filosófico por excelência, e a beleza é um tema filosófico por excelência, junto com o bom e com o verdadeiro, né? Desde a época de Platão, e algo que dialogasse com o nosso mundo, com o mundo de agora. Que é essa coisa que as pessoas têm uma coisa com a autoimagem, né? Todo mundo quer fazer harmonização, quer colocar o botox. Entra dentro dessa questão, dessa filosofia de vender a imagem, tem que estar super bem, mas desligou a câmera ou a máquina fotográfica, ela cai no mundo real dela e causa uma certa frustração. Né? Mais o parecer do que o ser, né? Também, ele é dividido em 3 capítulos. No primeiro é mais axiológico. A axiologia é o estudo do valor. Do valor. Então, como que um valor ele nasce na mente humana?
E o valor, no caso, que eu vou tratar é a beleza. Como que esse valor beleza é construído dentro da psique humana? Daí você vem vindo lá de trás, desde Platão, vem fazendo uma análise. Até cito um pouco, né? Mas eu vou falar mais ainda da beleza biológica também. Certo. Então tem um fator biológico que não dá para ignorar, um fator objetivo mesmo da beleza. Por exemplo, uma pessoa que ela está ali no auge da juventude dela, ela vai tender, é uma palavra que eu uso muito, a tendência, ela tende a ser considerada mais bela do que pessoas muito mais velhas. Certo. Né? Então tem alguns fatores ali, né, que definem até a tendência de beleza na sociedade. Depois eu vou para o simbolismo da beleza, eu vou para a parte econômica, histórica, até chegar na midiática. A midiática é o último passo para chegar. Né? Eu vou falar, por exemplo, da transição da beleza enquanto dom para a beleza virtude. A beleza, antigamente, há alguns séculos, era considerada um dom. Tipo, você recebeu uma dádiva de Deus. Então, você tem que se conformar se você não nasceu belo. Isso era a beleza antes, a noção que se tinha antes. Com o passar do tempo, a beleza foi se tornando uma virtude, não mais um dom. Então você consegue alcançar a beleza por meio de cirurgias, né? Maquiagem, etc. Né? E o interessante é que é uma coisa, então, um questionamento que o pessoal fala. As pessoas hoje se transformam, mudam tudo, mas os filhos vêm com a carga genética deles antes da transformação. O filho não vem com botox, não vem com harmonização facial. Uhum. Então, e como fica a cabeça da pessoa daí? Os pais bonitos e os filhos... Eu acredito que dá para a gente encontrar a beleza em si, mesmo se a gente não fizer nenhum procedimento. Né? Então, eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, no Líbano, que eles têm um nariz um pouco mais protuberante que o resto do mundo, né? Uhum. Há muita cirurgia plástica para reduzir o nariz. Ou, por exemplo, no Japão, tem uma cirurgia de ocidentalização das pálpebras, que está se tornando mais comum também. Mais comum. Então, eu acho que é algo que é construído, porque essas pessoas, elas consomem a mídia ocidental, né, digamos assim. E midiática, né? Midiática, né? E elas vão construindo esse valor na cabeça delas. Mas elas podem encontrar a beleza em si, mesmo sem fazer nenhuma cirurgia plástica. Mas é interessante que o ser humano hoje ele não tem a autoanálise, né? Se as pessoas lessem mais, filosofassem mais, né? Uhum. Eu acho que o mundo não estaria tão perdido como está agora, né? Porque as pessoas andam meio perdidas, né? Você, como uma pessoa que estudou Platão, veio estudando a evolução do ser humano, o que você acha disso, desse contexto hoje em dia? Dessa coisa que a gente está meio... uma imagem líquida, né? Muito vulnerável, parece que tudo é vapor, né? Que as pessoas são águas e as águas evaporam e ela tenta segurar esse vapor. Eu acredito que se as pessoas estudassem mais, lessem mais, elas teriam um conhecimento mais robusto assim, para se conhecer, tá? Porque quando você se conhece, você entende por que esses valores estão sendo construídos na sua mente. Então, uma pergunta que é respondida aqui é: por que eu gosto do que eu gosto? Então, essa é uma pergunta filosófica, acho que por excelência. Por que eu gosto das coisas que eu gosto? Por que eu acho belo aquilo que eu acho belo? Quando você entende que é uma construção, você tem mais autonomia, mais liberdade. Então, através do estudo, né? Uhum. Tem que estudar, ler bastante, que você consegue essa autonomia. Autonomia, né? E você frisou que são 3 fases que tem desse livro, né? Uhum. E como você chegou nesse resultado de separar em 3 fases? Você compactou, você aglomerou? Como que foi chegar nesse contexto de você conseguir fazer 3 etapas? Primeiro eu pensei assim, como que a beleza nasce na psique humana? Como que ela nasce dentro do indivíduo, né? Então esse é o germe da questão, é o principal, né? A base está ali, que é o primeiro capítulo, né? Uhum. Inclusive é o capítulo mais difícil, é muito conceitual. Então tem gente que nem consegue continuar muito o livro porque é muito filosófico o início.
Então é conceito por conceito, conceito. Você tem que entender um conceito para chegar em outro conceito, para chegar em outro conceito. Certo. Então é uma caminhada, né? Então é como se fosse uma subida íngreme, né? Que você vai aprendendo ali a parte conceitual para depois desenvolver. Então tem primeiro essa propedêutica filosófica, né? Você vai primeiro compreender conceitualmente o que é a beleza para depois desenvolver. Que bacana isso. E isso veio através da sua análise em cima de livros. Qual as bases que você usou para poder chegar nesse TCC seu? O principal foi um filósofo belga chamado Maxime Glasdorf. Ele é um pensador que eu nem conhecia, acho que a maioria das pessoas não conhece. Eu simplesmente pesquisei valores estéticos na biblioteca da faculdade e encontrei um livro dele dos anos 50 ou 60. Caramba, naquela época já tinha essa preocupação já. E um livro que não tem tradução em língua portuguesa, um livro em francês, e que eu tive que me debruçar para entender o que ele estava dizendo. Então é um livro que não é da minha língua natal, não tem tradução, não tem nem comentadores em língua portuguesa, e eu tive que entender o que ele estava dizendo para compreender essa questão de como que surge a beleza no intelecto humano. Então ele é o principal. Mas eu cito Bauman, cito Kant, Platão, né? Os grandes aí da história. Da história, né? O mundo dá volta, sempre volta nos mesmos filósofos, né? Platão, Aristóteles, Sócrates. Porque eles eram à frente do tempo, né? Eles são aquela sociedade base, que né? tinha, eles eram bem à frente, né? Muito evoluídos, né? Inclusive as pessoas não têm uma noção muito clara de que o mundo hoje ocidental ele é aristotélico. Então, em Aristóteles, a gente construiu muito do que nós somos enquanto sociedade ocidental. Certo. Então, valores que estão muito comuns aí até na justiça, na linguagem, na lógica. Por exemplo, uma coisa... ela ser e não poder não ser ao mesmo tempo. O princípio lógico. Isso vem de Aristóteles. Então é algo que está enraizado na nossa cultura desde a época dele. Não dá para fugir. Não dá para fugir. Interessante. E esse também está nas plataformas digitais para venda? Esse é mais recente, né? Esse é de 2022. Esse 2022. O mais recente. Se pesquisar, ou pode falar direto comigo, né? Se mandar uma mensagem no meu e-mail, djdouglasjefferson@hotmail.com, eu posso disponibilizar. Certo. Douglas, fala um pouco pra gente de um prêmio que você ganhou. Eu acho que foi Paulo Gustavo que você ganhou um prêmio na literatura aqui em Taubaté. Foi um dos únicos que ganharam. Eu acho que foram 3 aqui em Taubaté que ganharam de literatura, né? Foi, eu acho que uma mulher que é da academia, o André Kondo, que ganhou o prêmio Jabuti recentemente. Eu fiquei, acho que em terceiro lugar. Terceiro lugar. Tem esse prêmio, né? Tem o Aldir Blanc também, há alguns anos que eu consegui. Inclusive o Aldir Blanc que financiou esse daqui, né? Então com o dinheiro dele eu consegui publicar esse. Tem um prêmio também de 2015, que é um prêmio, o 6º concurso nacional Pérolas da Literatura, que eu fiquei em segundo lugar. Eu ganhei até um troféu, que é da Prefeitura de Guarujá. De Guarujá? Esse é de poesia também. Nessa caminhada sua, tem mais coisas que você faz também, porque você é um multiartista. Podemos se falar isso, porque além dele fazer montagem de filmes, ele também trabalha com roteiro. Você chegou a fazer o roteiro do Caipira Bicicleta, né? Uhum. A primeira filtragem, né, do Caipira 2013, né? Que depois a gente foi se transformando, né? Você veio... foi mudando. Foi mudando o roteiro, mas a primeira filtragem foi sua e da Grace. Da Grace, né? Uhum. E fala pra gente essas experiências que você tem. Você trabalhou com o Dimas, não sei se trabalha ainda com o Dimas, outros diretores aqui em Taubaté também. Na edição... Eu comecei aqui na TV Cidade mesmo, em 2012. Caramba! Eu fazia um programa com Alan Lutz. Alan Lutz? Ele tinha Alan tá na Record, não é? O que tava é o Alan que teve aqui? Acho que ele foi para Record News também, né? Então eu fazia roteiro, fazia também a produção, filmava. Tem uma época que eu comecei a editar também o programa dele, então aí foi a primeira experiência editando.
Daí eu voltei a editar só em 2019, quando eu conheci o Dimas. Uhum. Daí eu fiz edições pro Dimas, de longas metragens, né? Eu fiz aquele Luz e Sombra, fiz Magdalena Guizar, documentário dela, né? Tem alguns até que eu acho que foram exibidos aqui na TV Cidade. Teve o Pássaro Azul, teve alguns episódios do Sítio que eu editei, teve o Mágico de Inox, são vários filmes aí pro Dimas, né? E atualmente eu tô fazendo mais edição aqui pra TV. Certo. Então, né, eu edito o programa do Gil de Oliveira, né? Que é o TV Saber. Eu edito o programa da Valquíria, né, o programa do Adilson, o programa do Padre Gil. Então você fecha todos os programas daí, então. Toda a edição deles é você que está... Os programas do além de estúdio. você ainda fazer a técnica, né, dos programas, né? Porque eu gravo, né, faço a captação, né, a audiovisual, e depois edito e coloco nas redes sociais. Bacana isso. Fala um pouco pra gente de uma experiência que você teve há pouco tempo, não faz muito tempo, e infelizmente essa pessoa nos deixou. E eu sei que ele fez até uma narrativa para você de um dos poemas, não é isso? Uhum. Fala pra gente dessa pessoa que você teve a possibilidade de conhecer na casa dele e conhecer a família também, e desses planos que estão vindo para Taubaté agora, que teve uma homenagem até essa semana que passou, e você, eu acho que é a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Em 2022, eu estava dando aula lá no Centro Cultural, um curso de edição de vídeo para cinema. Daí eu lembro que sempre que eu chegava, eu via uma imagem do Cid Moreira, assim, bem grandona, assim, pintada na parede. Daí eu pensei, será que ele sabe que tem essa arte aí? Talvez ele nem saiba, né? Eu tentei achar um e-mail dele, na verdade pela esposa dele, para informar que tinha essa arte. E mandei para ele. Essa arte e uma foto que tem ali também dele na Rodoviária Velha. Rodoviária Velha. Só que na Rodoviária Velha tá errado o nome dele, tá escrito Alcides. Enfim, né? Qual que era o nome dele certo mesmo? É Cid mesmo. Cid mesmo? Cid, é C-I-D. Tem gente que acha que é parecido, né, que Alcides, mas é Cid mesmo. É Cid mesmo? Daí eu mandei para ele no e-mail e ele respondeu. Eu pensei que ele nem ia responder, né? Ele respondeu, agradeceu, ele falou que ele sente saudade sentia saudade da Rodoviária Velha, que na época ele trabalhava, ele era criança ainda, né? Ele ia lá pegar a mala das madames, ali na estação de trem, e levar até a rodoviária para ganhar um dinheirinho. Olha. E com esse dinheirinho ele ia pro cinema, que era uma paixão dele desde a infância. Então é algo que pegou assim no emocional dele, né? Porque, imagina, algo da infância dele, né? O primeiro trabalho que ele teve, o primeiro dinheirinho que ele teve foi ali na Rodoviária Velha, né? Daí, 2023, no início ali, eu estava ajudando o Dimas na Rádio Cacique, que ele estava apresentando um programa chamado Cacique em Cultura. Daí eu convidei o Cid para dar uma entrevista na rádio, pra gente. Também nem esperava que ele ia responder. Né? E talvez por ser de Taubaté, ele gostou da ideia e aceitou. Né? Então ele gravou previamente as respostas, né? Então, teve algumas perguntas que eu fiz e algumas do Dimas, né? Então o Dimas e eu entrevistamos ele. Em 2023, no início de 23, ali na Rádio Cacique. Inclusive, o final dessa entrevista, ele vai falar assim com um carinho imenso da época que ele morou aqui em Taubaté. Ele vai citar cada lugar que ele passou por Taubaté. Então, Lopes Chaves, a Santa Terezinha, a Rodoviária, todos os lugares assim. Ele até se emociona nesse áudio. Inclusive, é um áudio que foi passado na sessão lá ordinária da Câmara para transformar o nome dele numa avenida de Taubaté. Então teve um momento ali na votação que foi exibido esse áudio dessa entrevista que eu e o Dimas fizemos com ele. E logo após o áudio fizeram a votação e conseguiram com unanimidade. Que não deram crédito, né? O devido crédito, né? O crédito não deram. A Câmara, como sempre, não deu o crédito devido ao Dimas e você. E a Rádio Cacique. E a Rádio Cacique também. Mas foi um momento lindo, assim, porque a esposa do Cid, a viúva do Cid, estava lá na Câmara, e nesse momento ela se emociona, né? Todo mundo ali começa a aplaudir.
Porque é um áudio muito bonito dele. Eu nunca vi ele falando tão bem assim de Taubaté, sabe? Com tanto carinho, se emocionando, né? Com nostalgia, né? Então, a partir de 2023, para agradecer a entrevista, eu mandei esse livro aqui para ele. Então, eu mandei de presente, porque eu sei que ele gosta de poesia. Uhum. Desde a época que ele morava em Taubaté, que ele trabalhava na rádio difusora, ele lia poemas. Então, a vida inteira ele gostou de poesia, né? Então, eu mandei de presente para ele, para agradecer. E nem esperava uma resposta também. Daí, do nada, eu recebo um WhatsApp da esposa dele dizendo assim: o Cid gostou muito do seu livro, dos seus poemas, e quer autorização para gravar poemas do livro. Que bacana. Daí ele gravou 3 poemas do livro. Inclusive, em um dos vídeos, ele fez até uma introdução falando de mim, um pouco da minha trajetória. Então... Importante isso, hein, Douglas? Muito legal, né? E, inclusive, ele me convidou para ir na casa dele e conhecer ele pessoalmente lá em Petrópolis, né? Ali na região serrana do Rio. Daí eu fui no final de agosto de 2024. Foi um dia depois da morte do Silvio Santos. O Silvio Santos, acho que faleceu ali para dia 15, 16 mais ou menos. Eu acho que foi um dia depois da morte do Silvio. Daí eu conheci ele pessoalmente, ele quis fazer uma entrevista comigo, né, para postar no canal dele, né? Então falando da Ele tinha um história. Estúdio lá na casa dele, né? Tinha, ele gravava poesia lá em Petrópolis, né? Então era algo que ele gostava, assim, a vida inteira ele gostou, né? E daí como que foi o dia lá com ele lá, que você ficou lá, a recepção? Foi maravilhoso, né? Porque eu fui recebido, a minha namorada e o pai dela. Nós 3 fomos recebidos na casa dele, né? E eles receberam a gente não como convidados, assim, mas como amigos da família mesmo, né? Então, eu cheguei lá, ela me abraçou, ficou assim uns 10 segundos me abraçando, assim, com muito carinho mesmo, sabe? E o Cid mesmo me tratou super bem, fez vários elogios ao meu trabalho, né? Se quiserem achar, se pesquisar no YouTube Douglas Jefferson e Cid Moreira, deve achar a entrevista que ele fez comigo lá. E foi mais uma conversa, né? Porque eu também fiz algumas perguntas para ele no meio da conversa. Então, dá para se dizer até que foi a última entrevista dele, né? Porque dias depois ele já foi internado. Ele passou um mês internado ali em Petrópolis e faleceu no início de outubro, aos 97 anos. Então foi a última visita, a última entrevista, pode dizer, né? E a última aparição pública dele em vídeo. Que bacana. Ali bem no finalzinho. Então eu tive muita sorte. E você teve muita sorte e teve o privilégio, né? Privilégio. Fala pra gente qual das 3 das 3 poesias que ele chegou a gravar para você. Recita ela pra gente. Ele gravou a Nascente, que é o nome do livro, né? Ele gravou também Desejos de um Girassol e gravou também, acho que é a última aqui do livro, ele gravou também Quase Meio de Janeiro. Qual dessas 3 você quer que eu leia? Quase Meio de Janeiro. Quase Meio de Janeiro. Essa foi a primeira que ele gravou. E eu acho que é aquele que ele mais gostou também, porque ele que escolheu, né? Então ele realmente gostou da poesia e gravou assim de uma forma bem humorada, porque ele era muito bem humorado, né? Que a gente pensa, lembra dele de terno ali na bancada do jornal, pensa que ele é sério, sisudo, né? Não, mas ele fazia piada o tempo inteiro, ele tinha um bom astral, né? Então eu vou ler aqui Quase Meio de Janeiro, que foi o primeiro poema que ele gravou. É quase meio de janeiro. O bafo quente do verão solta todos os insetos. É pernilongo, mariposa barata, marchando para tudo que é lado, como num protesto. Bicho voando ou se espreitando, atropelando tudo que tem pela frente, ganhando espaço de tu, ganhando espaço de mim, ganhando espaço de gente. Saem dos esgotos dos campos dos ninhos e vão invadindo os aposentos humanos. Até em minha cama já subiram, conta fulano. Até em meu banho, conta cicrano.
compartilham o mesmo piso, o mesmo quarto, assoalho, cimento, terra, azulejo, não importa. Tem barata até atrás da porta. Mas também tem bicho maior, bicho de asa e pena. É passarinho bebericando na vasilha do cachorro, defecando sobre as roupas no varal, as bermudas pedindo socorro, minha toalha alvo em potencial. Disputa um lugar com o gato, comendo os restos de comida do almoço. Certo dia pousaram em meu prato, noutro comeram abacate. Meu Deus, sobrou só o caroço. Poxa, moço, pensa um passarinho, vivo também sou, sede também sinto. Esse calor também me mata, repito e não minto. Comovido pelo olhar dócil do bichinho, desbloqueio sua passagem, pego um pedaço de pão e ainda lhe dou um pouquinho. Mas com barata não há diálogo, não. Bicho invade meu quarto e vem todo valentão. Moras aí tu, pensa a barata, mas viva também sou. Sede também sinto, esse calor também me mata, repito e não minto. Sem conversação, ela parte para cima, em batalha de domínio, correndo em disparada em meu humilde domicílio. A porta está aberta e a vassoura em minha mão. Mostro-lhe a saída, chega de atuação. Lá fora, suas amigas só restam esperar. Baratas e mais baratas paradas estão, ansiosas para aqui entrar. Mas afinal, é compreensível o porquê de tantos manifestos. Já é quase meio de janeiro. O bafo quente do verão solta todos os insetos. Bacana. O poema tem uma cara de humor, né? Uma cara de humor. Como que você, quando vem a poesia para você, ela vem de forma concreta ou você vai lapidando? Normalmente vem a ideia, né? Então a ideia é chave, né? Uma inspiração, assim, como uma chama, né? Uhum. Daí eu vou lapidando. Então, às vezes, passo assim, semanas trocando uma pecinha ou outra ali, né? Inclusive, também, quando eu tive com o Cid, eu escrevi um poema para o Cid, que foi até exibido ali na exibição que teve ali perto da Santa Terezinha. Certo. Na Vila Santo Aleixo, né? Santo Aleixo. Que exibiram alguns presentes que eu levei para o Cid, né? Inclusive, um poema que eu levei para ele. Esse poema que eu levei foi totalmente construído. Eu li a biografia dele e tentei fazer um poema com base na biografia. Então, eu peguei desde a infância dele e fui lapidando. Então, primeiro surge a ideia, né? Qual é a ideia? Escrever um poema em homenagem ao Cid. Sim. Daí eu passo um tempo lapidando até ficar... Daí tem a rítmica, você vem com a rítmica. Eu costumo colocar rima, né? Uhum. Eu não coloco muita métrica, porque eu acho que a métrica ela limita muito, né? Mas a rima é algo que eu gosto, então ela tem que ficar até com um balanço específico. É isso que eu vi, que ela tem uma difusão, né? Ela não é uma coisa linear, ela tem os altos e baixos. Não são versos brancos, né? Eles são rimados, ritmados. Rimados e com fechamentos. Lê mais uma pra gente aí. Você quer alguma que o Cid gravou? Do Sol do Nascente, o nome do livro. Essa também o Cid gravou. Que é a primeira aqui do meu livro. Só achar aqui. Poesia nasce a quem sente e converte emoção em grafia, versando em sua mente vigente, o poeta tece em harmonia. Poesia nasce na alvorada da alma, onde as brechas das paixões humanas ganham vida. É chama linguística que, ao queimar, nos acalma. É a essência da palavra então polida que cativa em lindos versos e se destaca, podendo ser tudo, temendo ser nada. É lira que semeia o coração e enfloresce o espírito, proclamação universal de pensamento irrestrito. Faz da angústia uma boa aliada e a tira da realidade, transformando-a na beleza singular de uma exímia arte, ganhando espaço entre o amor e a amizade, encontrando seu valor e deixando a contraparte. É pérola que escapa da concha e sobe à superfície, encanta o mundo todo e o distrai de sua imundície. Arrepia a pele da menina, alegra homens tristonhos, e devaneia amores impossíveis e segredos que ninguém sabe. Deixe para trás todos os seus preceitos mais enfadonhos e venha conosco sob as estrelas antes que o mundo se acabe. Poesia nasce namorada dos sonhos. Bacana. Depois desses projetos, você está já fazendo novos projetos? Como que você está hoje com a cabeça funcionando para o futuro agora, para esse ano?
para esse ano ainda não tenho muitos projetos literários, né? Eu tenho lido bastante poesia grega, então eu tenho me aperfeiçoado ali na poesia chamada mélica, monódica e coral, que são as poesias ali da Grécia Arcaica. Então é um conhecimento que eu não tinha, estou procurando me aprofundar, né, desses poetas, e tenho escrito uma antologia com eles. Então eu coloco os poemas que eu mais gosto num arquivo e escrevo um pouco sobre esses poetas, né? Então um arquivo. Você faz uma releitura em cima? Não, eu estou mais escrevendo assim um resumo do que é a obra, o estilo deles, e fazendo uma antologia, né? Antologia. Porque eu acho que no meu próximo livro, talvez daqui a alguns anos, né, não sei ainda, que eu ainda escrevo poesia, né? Mas eu tenho que juntar para formar um livro, né? Que isso aí já demora mais tempo, né? Eu posso ter uma influência maior desses poetas gregos, né? Que eu estou conhecendo agora, mas é o que estou focando no momento, né? Certo. E você vai participar da PNAB também, que logo tá as inscrições aí. Sim. E vai ser já agora. Vai ser agora em fim de março agora. Fim de março. Fim de março. A gente tem que ficar atento para que venha uma nova criança aí, já que você está estudando, está vindo buscando e está nessa caminhada. O que ficou sem falar da sua trajetória? Fala pra gente aí. O que você gostaria de falar para as pessoas e incentivar as pessoas a lerem mais? A poesia está sempre na vida da gente, e às vezes a gente não observa isso, mas a vida é uma poesia. E você tem um olhar que você faz essa leitura e transforma em livro. Fala pra gente nesse modo geral, para as pessoas que estão assistindo a gente aqui. Eu acho que se a gente buscar contemplar o mundo, mesmo o cotidiano, que a gente talvez despreze, a gente consegue encontrar poesia nos detalhes, né? Nas entrelinhas ali que há na vida, né? Então, mesmo num caminho que você faz da sua casa para o seu trabalho, às vezes você está lá num tédio, você pensa que é sempre a mesma coisa, mas não, sempre está mudando, o céu sempre é diferente, as pessoas que passam, os pássaros, né, até os insetos ali. Você consegue encontrar muita beleza na contemplação do mundo, né? E eu acho que isso é uma das coisas que faz a vida valer a pena, né? Então, eu gostaria de dizer para as pessoas lerem mais poesia, para elas se aperfeiçoarem, né, nessa sensibilidade perante o mundo, perante a realidade. Bacana isso. Felizmente, a gente está chegando ao fim do Balaio Cultural. Foi um prazer conversar com você, Douglas. Prazer. Eu gostei muito de conhecer mais a fundo da sua carreira, da sua trajetória, dessa experiência que você teve e trazer para a gente, trazer para o público. Queria agradecer aos parceiros, né, que é a Cláudia Mello, que sempre faz para a gente a câmera, o André Ferreira, que faz para a gente a divulgação, faz toda a matéria de divulgação do trabalho da gente, ao Jefferson Mello, que é o nosso diretor-geral, e agradecer a TV Cidade e a você por ter participado da gente do Balaio Cultural hoje. E fica para a próxima daí, quem sabe tem uma nova entrevista mais à frente com um novo filho seu. Obrigado. Obrigado. Você assistiu o Balaio Cultural, programa da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, integrante do projeto Canal Plural, a TV da Educação, Diversidade e Economia Criativa. Esta obra audiovisual é viabilizada por meio do edital Fomento Cult SP PNAB, número 41 de 2024, do Programa de Ação Cultural PROAC e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PNAB, realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal.